dentro da doutrina, em especial aqui na Aliança, se a gente vem acompanhando, a gente percebe que eles se entrelaçam, né? Tudo é um conjunto, na verdade, de algo que eu quase não falo aqui, que é autoconhecimento. Nos leva, né? Nos sugere a nos conhecermos cada vez mais. Eu acho que é esse que é o processo da vida. É nós, a cada dia, nos conhecermos um pouquinho mais e, dessa forma, com o conhecimento, a gente poder transformar aquilo que precisa ser transformado e fortalecer aquilo que a gente já conquistou de bom. Eu acho que o cerne é isso. A gente está constantemente, ao longo da vida, buscando esse equilíbrio, né? Fortalecendo as nossas potencialidades conquistadas ao longo de muitas encarnações e desfazendo ou diminuindo as nossas fraquezas, as nossas dificuldades íntimas, os nossos equívocos ao longo da evolução. E evoluir é isso mesmo, né? É acerto e erro. Fomos criados simples e ignorantes, não tem outro jeito. Ninguém aqui vai amanhã ser espírito puro e perfeito e acertar o tempo todo. Faz parte do nosso processo de vida, de existência, errar. E isso vem muito da nossa aceitação, que eu venho pensando em falar, que é a aceitação do que somos, do que estamos nesse momento sendo na vida. Isso é fundamental nesse processo nosso de crescimento. A gente só começa a crescer de fato quando a gente tem a tomada de consciência de quem nós somos nesse momento. E isso é aceitação. Aceitar quem somos, a nossa história, é acolher a nossa jornada. Isso é fundamental. A gente precisa, através dessa tomada de consciência... Desculpe. Nada. Seja bem-vindo. Então, nós precisamos acolher a nossa jornada, entender o nosso papel nessa existência, entender o que dentro da nossa vida faz sentido, para que a gente possa estar aqui nessa vida. Talvez uma boa parte aí da humanidade, das pessoas que estão aí no mundo, não encontraram o real sentido das suas vidas. Estão perdidos. Ainda não entenderam isso e, portanto, ainda não conseguiram acolher a sua existência, aceitar o que eles estão sendo nesse momento. E a gente só vai dar um passo além dessas ilusões que o mundo nos oferece, que nos bombardeia a todo momento, né? Dessas falsas verdades que nos chegam, se nós entendermos isso. E quando nós não entendermos isso, nós vamos aceitar muitas inverdades como verdades absolutas. Muito do que chega de fora até a gente vai aceitando como fazendo parte importante da nossa existência, quando, na verdade, não faz. E nós perdemos uma energia, um tempo muito grande com coisas, com situações, com pessoas, com vivências que não fariam a menor importância para o nosso crescimento. A gente tem hoje uma avalanche de conteúdos, de informações, de percepções, de sensações que nos chegam através das mídias sociais, né? Da internet, enfim, nosso campo de visão aumentou muito com a questão da internet, né? A gente hoje sabe o que está acontecendo lá do outro lado do mundo, no mesmo instante que está acontecendo. Então, a gente é inundado de muita informação que não faz a menor diferença para o aqui e agora do que a gente está vivendo. E, na verdade, atrapalha muito mais a gente nesse nosso processo de crescimento. A gente demanda uma atenção, um tempo da nossa existência para parar, prestar atenção naquilo que está fazendo, fazer algum tipo de avaliação e saber se aquilo serve ou não serve. E o pior, que na nossa avaliação equivocada, muita coisa que não serve, a gente acolhe como de utilidade e guarda. Alguém aqui guarda muita coisa dentro de casa? Dentro do celular, do computador? Eu fico impressionado como eu tenho a capacidade de guardar coisa. Às vezes em quando eu tenho que pegar meu celular, abrir e ficar deletando, não sei o que. Tem coisa que eu guardo, assim, vai ser importante. Daqui a uma semana, quando eu vou ver, eu não lembro do que é aquilo, eu não sei direito o que é, meu Deus, fui eu que botei, mas é o meu celular, lógico que fui eu. E eu recebi, eu guardei como importante. Mas eu não sei que utilidade tem aquilo para mim. Olha que interessante. Faço isso com vocês, esse teste. Aí o cara, foto, então,
A quantidade de foto, tem a tal da nuvem agora, né, automático, né, o tal do backup, né, automático, então aquilo vai. Outro dia eu entrei na minha nuvem, tinha foto que eu nem sabia do que se tratava. Provavelmente veio no meu Zap, eu deixei entrar, aquilo foi, eu nem sei o que está lá, não sei quantas mil fotos. É impressionante como a gente perde, né, as rédeas do controle daquilo que está guardado com a gente. E eu estou dando exemplo só do celular, né, do nosso famoso obsessor smartphone, né, que nos acompanha em tudo que é lugar, esse querido obsessor que nos faz uma falta danada, né? Um dia eu esqueci o celular em casa e eu passei o dia inteiro. Engraçado que, num primeiro momento, aquilo me trouxe uma certa aflição. Caramba, cara. Aí eu lembrei que eu falei para vocês que ele era um obsessor moderno. Aí eu falei, cara, ele é um obsessor. Peraí, não vou mais pensar nele. E eu consegui, de uma parte do dia até o final do dia, chegar em casa, não pensar no celular. Isso para mim foi assim, foi a glória. Foi um passo de evolução para mim. Aí cheguei em casa, lógico, que eu fui lá ver o que tinha, né? E tinha um monte de mensagem. E aproveitando que a gente está falando do que é útil, não é útil, vocês acreditam que mais de 50% não fazia diferença para mim? Não ia fazer diferença nenhuma no meu dia? Muito mais que 50%. E aquilo foi um grande teste, um start para mim. Falar, caramba, como eu perco tempo vendo o celular, né? Então, isso é só uma amostra daquilo que a gente carrega com a gente durante o nosso dia a dia. E nas nossas relações e nas nossas experiências, a mesma coisa. Quantas experiências nós travamos aí fora que não são necessárias? Eu já falei isso aí. Quem já me ouve há muito tempo, eu já falei isso. E eu faço ainda, confesso a vocês. Quantas vezes a gente perde energia e tempo com diálogos mentais? Quem é que briga dentro da mente? Quem é que briga? Que alívio. Eu não me sinto tão só nessa minha batalha íntima. Eu brigo o tempo todo. E quem é que ganha na briga? Eu vou brigar aqui dentro e eu vou perder ainda. Eu vou ter sempre a razão. Né? Mas a gente faz muito isso. E eu me pego fazendo isso. Quando a situação está mal, isso acontece muito quando a situação está mal resolvida, gente. Então, a gente não resolve bem, a gente não falou o que deveria ter falado na hora, né? Com gentileza, lógico, mas falar, se colocar, né? Não estou motivando ninguém a sair batendo nos outros, não é isso que eu estou falando, né? Se colocar, eu não gostei, não caiu bem para mim, ou tipo de coisa, a gente não faz o que engorda o saco, não é isso? Aí a gente vai para casa, chega em casa, vai tomar banho e começa. Aí eu fulano, mas aí eu falava isso, ele ia falar isso, eu dava um tapa nele, eu xingava, mas aquele filho vai, diário, vai. Mas eu tenho razão, e acaba o banho feliz da vida. Você resolve na tua cabeça, de alguma forma, aquilo. Quando você não faz isso, você leva para o sonho, o sono. Sonha, né? Briga com o outro e tal, e às vezes sai melhor, às vezes não. Depende no sono, às vezes a coisa não é tão controlada. Mas mentalmente, no estágio de lucidez, a gente faz isso. E muitas vezes. Porque nós nos deixamos contaminar com esses episódios, com essas situações que nos afetam e que muitas vezes não vão nos trazer grandes aprendizados, vão trazer muito mais desgaste. Então, é preciso a gente passar a ter um pouco mais. A gente não tem o controle total da vida, isso é ilusão a gente querer ter, mas ter um pouco mais de controle sobre aquilo que nos chega. A gente não vai conseguir fazer em tudo, mas também a gente não pode ficar assim escancarado e deixar tudo que vem, chegue e entre no nosso coração, faça morada e a gente aceite isso tudo assim com muita tranquilidade. A gente precisa ter as regras da nossa vida, não. É fundamental para que a gente possa fazer, então, uma seleção daquilo que a gente acha que vale a pena e que faça sentido para a gente, para a nossa existência, para o nosso crescimento. E aí a gente tem que parar e pensar, o que faz sentido para a minha vida? Alguém aqui já se perguntou a respeito disso? E encontrou resposta, que é o mais difícil? O que de fato está fazendo sentido aqui para a minha vida hoje, não ontem, nem amanhã, hoje. Porque tem isso também. Às vezes, o que fazia sentido para a gente há 10, 20 anos atrás, hoje não faz o menor sentido. Porque nós evoluímos, nós crescemos, nós amadurecemos, nós tivemos muitas experiências
nesse percurso. E aí o nosso modo de sentir, perceber e pensar, avaliar sobre o mundo mudou. E aquilo que talvez fizesse todo sentido já começa a não fazer. Por isso a gente tem que pensar tudo muito no aqui e agora, que é fundamental. A Sara fala da culpa, que ela vai falar, e tem muito a ver com esse passado, dessa vivência lá passada e que a gente carrega com a gente. E a gente tem que começar a aprender a viver o nosso presente, de uma forma lúcida. O que é viver com lucidez, que a gente fala também muito por aqui? É estar consciente, lúcido, do momento. O que eu tenho aqui? Que experiência eu estou vivendo? E é muito importante, gente, não só o que eu estou pensando ali no momento, mas o que eu estou sentindo. Eu estou tendo essa experiência aqui com vocês. O que eu sinto aqui com vocês? Que tipo de emoção está vibrando aqui dentro comigo? Está me dando prazer ou desprazer estar aqui, na relação com vocês? A gente tem que estar medindo isso, percebendo isso, para que a gente possa saber como a gente anda por dentro. E a partir dessa percepção, do sentir, do que está nos afetando do mundo externo, a gente vai ter entendimento do nosso mundo interno. Bom, então eu estou sentindo isso. Tá, e aqui com vocês, eu estou sentindo prazer. Me dá prazer. Tá, e esse prazer é gerado por quê? Por que estar aqui com vocês gera prazer? Essa avaliação parece óbvia, mas na maioria das vezes a gente não faz isso. A gente atropela as experiências. A gente vive por viver. A gente não presta atenção naquilo que a gente está fazendo. Às vezes a gente precisa de uma emoção muito forte, que sacuda a gente de uma forma muito negativa ou muito positiva. Aquilo mexe muito com a gente, né? E mexe com o nosso organismo, dá taquicardia, sudorese, provoca choro, riso. Então, naquele estado mais excitado do nosso corpo, mexe e a gente toma pé da situação. Mas, no decorrer do dia, não é essa emoção mais forte que a gente vive. A gente vive pequenas emoções, que não nos abalam, muitas vezes, fisicamente. Mas a gente não se dá conta, e aquilo vai passando. E aí, a partir do momento que a gente começa a parar, poxa, eu estou aqui com a Sara, conversei com ela durante um tempo. Como é que foi aquilo? O que essa experiência me trouxe? Foi positivo? Eu estou bem com isso? Foi saudável nessa relação nossa? Construímos alguma coisa? Eu saí fortalecido como pessoa, como ser? E aí eu vejo se nessa relação está valendo a pena eu estar. Está valendo a pena eu continuar, cultivar essa relação ou não. E aí eu não fico escravo da situação. Eu não deixo apenas coisas chegarem e tomarem conta da minha vida e eu não ter uma decisão, uma escolha de fato minha. Vocês já pararam para pensar quantas escolhas nós fizemos na vida que não eram verdadeiramente, genuinamente nossas? Vocês já deram conta? Eu já escolhi muitas vezes, não estou tirando a responsabilidade disso, não, baseado no que os outros achavam, não no que, no fundo, eu achava sobre aquilo. Mas as pessoas disseram, insistiram, e eu acolhi aquilo como verdade. Acolhi como verdade. Mas será que eu queria aquilo de fato? Será que eu realmente sentia aquilo como verdade? Eu digo para vocês, só posso falar de mim, não dos outros, mas de mim. Eu garanto a vocês que uma boa parte eu não entendia como verdade, não sentia como verdade, mas eu aceitei e deixei passar. Por que você fez isso? Por acomodação, por ficar na zona de conforto. Porque nos posicionar, tomar decisões na vida dá trabalho, gasta energia. E muitas vezes, nesse tomar de decisão, isso está sendo bom ou não está sendo para mim, eu não quero mais isso, eu quero uma outra forma de existir, eu quero uma outra forma de se relacionar, gera desgaste. Também gera perda de energia. Primeiro, porque a gente, às vezes, tem que fazer um esforço. Dizer não não é fácil. Alguém aqui tem dificuldade de dizer não? Não. Não? Eu tenho muita dificuldade de dizer não. Tem sido um exercício para mim de muitos anos. Lá atrás, eu falando, cara, eu não estou conseguindo dizer não. E como é desconfortável não dizer não. Com educação, sempre. Né?
Senão a pessoa sai dando patada nos outros e acha que isso não, isso é patada mesmo. Não, isso não, patada é patada. Mas como é desconfortável isso? Quantas vivências eu tive que eu não queria estar vivendo, chegava a ser constrangedor para mim. Eu não sei se vocês já viveram isso. A gente está naquilo e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Sabe aquela coisa? O que eu estou fazendo aqui? E você está ali e vai até o final, né? Bravamente você chega no final. Porque não soube dizer não. Dizer, eu não quero agora, não estou com vontade, não é o que eu desejo para mim. Eu dizendo aqui parece tão simples, né? Todo mundo sai daqui dizendo não, mas não sai. Talvez, não, pode ser, não, tá. A gente faz aquela cara assim de enjoo, sabe? E vai. E a gente precisa começar a ter a coragem de ser autêntico. Mas ser autêntico de forma gentil, educada, carinhosa, caridosa. Que senão a gente cai naquele outro lado também negativo. Não, eu tenho que ser autêntico. Aí diz não para tudo, né? Só diz a verdade, entre aspas, magoando ou não os outros. Não é isso que eu estou propondo aqui. Ser autêntico é você conseguir se posicionar de uma forma gentil, mostrando ao outro claramente aquilo que você quer e não quer. Eu gosto ou não gosto. Não estou preparado ou nesse momento não faz sentido para mim. E desejo ao outro que seja feliz, que continue com o seu propósito. Aqui não está uma questão de certo ou errado. Está uma questão de escolha. O que muitas vezes faz sentido para mim, talvez para a maioria de vocês não faça sentido. Porque cada um está num momento evolutivo, cada um tem um entendimento da sua própria vida. E aí, se você não tem um entendimento igual ao meu, está errado? Não, é diferente. E vamos combinar que nessa sala não tem ninguém igual, né? Todos nós somos diferentes. Se eu propusesse aqui uma atividade igual para todo mundo, no final, cada um teria uma experiência própria, única, particular. Porque nessa experiência comum a todos, estariam individualidades, com toda uma história por trás. E esse conjunto dessa história que nós carregamos faz toda a diferença no nosso entendimento, no nosso modo de estar no mundo. E que bom que é assim. Então, seríamos todos robôs. Que bom que somos diferentes. Que bom que apresentamos uma coisa de formas variadas. E que não tem nada a ver se é certo ou errado, se é bom ou ruim. Porque pode ser muito bom para mim e pode não ser muito bom para a Sara. Pode ser mais ou menos para a Rose. Então, vai depender muito do quê? Da bagagem, da experiência, da vivência de cada um de nós. Ter esse entendimento, esse raciocínio que eu estou trazendo para aqui, para nós, vai construindo um acolhimento do que nós somos, do que nós estamos fazendo aqui. E nós vamos construindo a aceitação, que é o primeiro passo para a transformação. Ninguém vai mudar nada, não estou dizendo ninguém vai mudar ninguém, hein? Ninguém vai mudar nada, ou a si mesmo, em primeiro lugar, se não passar pelo processo de aceitação. É entender que você tem um direito dado por Deus, pela vida, de ser quem você é. Ainda que os outros possam não gostar. Posso apontar o dedo para você encontrar um monte de defeitos. Grande novidade. Né? Quem é aqui que não tem defeito? Faz parte do jogo ter defeitos. Mas você é um ser único. E tem todo um respeito e um amor de Deus por essa obra-prima que cada um de nós somos. E se Ele nos deu o direito de sermos como somos, de termos chegado aqui do jeito que somos, quem é que tem o direito de nos julgar, de nos condenar, de nos culpar pelo que quer que seja? Ninguém. Nós estamos aqui no nosso melhor momento existencial. No nosso melhor momento existencial. Construímos, lutamos, trabalhamos muito para chegar aqui aonde a gente chegou. Ontem, Sara falava de 500 a 1.000 encarnações, né? Para a gente ter chegado minimamente perto daqui, ou mais.
Não foi brincadeira, não, que a gente fez para chegar aqui, gente. Lutamos muito, sofremos muito, vivenciamos muitas dores, mas também muitas alegrias, muitos momentos felizes e bacanas na nossa vida, para chegarmos aqui. Isso não é pouco, não, gente. Por isso, quando a gente entende isso, a gente vai construindo uma coisa chamada autoestima, autoamor, valorização a si mesmo. Não tem nada a ver isso com egoísmo. É reconhecimento da sua grandeza interior, da sua capacidade, das suas potencialidades. E eu gosto muito de falar dessas potencialidades que às vezes esquecemos. Porque dentro da doutrina a gente fala muito, né? Dos erros, não sei o quê, do ódio, do rancor, da culpa, do pecado. Temos que mudar, temos que mudar. E aí, às vezes, eu mesmo me sinto sufocado. Caramba, eu não presto mesmo. Aí eu fico naquilo. Mas não, eu tenho muitas capacidades e potencialidades trabalhadas também. Com certeza. E, às vezes, é importante, nesse acolhimento, enxergar isso. Entender que você tem dificuldades, ok, faz parte. Não tem outro jeito. A gente tinha que ter as dificuldades íntimas que a gente tem. E não tem que se culpar por isso. Mas nós temos muitas potencialidades. Cabe a gente explorar essas potencialidades. Às vezes o erro está em nós focarmos muito no erro e esquecermos do acerto, da qualidade, do que tem de positivo em cada um de nós. E a gente, numa falsa modéstia, e isso, muitas vezes, a religião tem culpa, porque ela incute na gente, né? Essa coisa assim do pecado, do erro e tal, e a gente fica somatizando esses erros, e a gente fica valorizando esses erros. Como é que a gente vai ficar acolhendo a nós mesmos só olhando erro, erro, erro? Já é um erro, porque nós temos muitos valores dentro de nós. E nós não podemos perder o contato com essas potencialidades. Foi a duras penas que chegamos aqui com as potencialidades que a gente tem. Aí não tem vaidade nenhuma. É constatação, é autenticidade, é entendimento de si mesmo. Então é preciso a gente se descolar um pouco dessa carga que a gente traz, de ficar olhando o tempo todo porque a gente tem de errado, e passar a olhar um pouco mais porque a gente tem de bom. Porque é esse bom que vai diminuir o que não está bom na gente. E aí eu caio sempre naquela frase de Jesus, é interessante. Estou falando de uma outra coisa e vem na cara. O amor cobre uma multidão de pecados. Porque é somente através do amor, ou seja, das nossas potencialidades, é que vamos dar um passo além, que vamos evoluir. Não é dor, sofrimento que vai nos fazer evoluir. Eles nos sacodem, balançam a gente, acorda, vamos embora. A dor é para isso. Não é para satisfazer Deus lá rindo, que maravilha, meus filhos estão sofrendo. Não é essa visão de Deus, o pecado, nada disso. Nós nascemos para sermos felizes, plenos. E é esse o caminho que a gente vai percorrer. Então, vamos olhar um pouco, vamos acolher um pouco mais o que a gente tem de bom. Se eu pedisse para vocês agora, nesse momento, pensarem rapidamente em 3 qualidades que vocês tenham adquirido ao longo da sua vida, vocês conseguem? Show de bola. 5 qualidades? Vocês são poderosos, hein? Já está exagerando. 5 é muito. Mas vocês veem, às vezes a gente tem dificuldade por 2 motivos. Um, porque a gente se vê muito pecaminoso, muito erro. Às vezes assumindo o erro que os outros dizem, não que a gente perceba tanto, mas a gente vai absorvendo essas informações. Mas também porque a gente fica preocupado em perceber qualidades, porque a gente tem medo de estar sendo vaidoso, orgulhoso. Até pode, se você encontrar qualidade demais e defeito de menos. Aí eu diria que vocês estão esbarrando para o orgulho, indo mais pelo egoísmo. Não uma autenticidade, de fato. Mas encontrar qualidades não tem nada a ver com vaidade e orgulho. Tem a ver com você se enxergar, de fato. E, afinal, ter uma qualidade ou outra significa que a gente é melhor que o outro? Não. Se a gente entende que todos nós somos iguais nas diferenças, então a gente parte do princípio
que os outros também terão qualidades. E muitas qualidades que nós provavelmente não teremos. Mas também nós teremos muitas outras que talvez os outros não tenham tão desenvolvidas. Ter esse posicionamento, esse entendimento, essa tomada de consciência sobre isso, faz toda a diferença na nossa forma de estar no mundo, de se posicionar diante das pessoas, de se colocar diante das pessoas. Geralmente, o orgulho são das pessoas que são extremamente inseguras, que precisam, de alguma forma, encontrar desesperadamente qualidade em si mesmo, em detrimento do outro. Normalmente, nós, na nossa insegurança evolutiva, nós temos a necessidade de chamar a atenção para qualidades que muitas vezes nós não temos, mostrando o defeito dos outros. Porque quando nós baixamos o outro, naturalmente, nós nos percebemos acima dele. Isso é uma visão deturpada. É a visão do orgulhoso, do egoísta, do egocêntrico, do narcisista. Mas ele foge à realidade. Costumo dizer que ele está sofrendo de miopia espiritual. Ele distorce a realidade diante dele. Ele não consegue enxergar a si mesmo de uma forma autêntica e muito menos o outro. Ele distorce para ele conseguir encontrar essa segurança que tanto ele busca de ter a superioridade. E um erro comum que a gente comete é achar que para nós estarmos seguros diante da vida e do outro, nós precisamos ser melhores que os outros. Isso é uma visão competitiva. E aquele que vive buscando acolher a sua vida, ele já deixa de ser competitivo e busca compartilhar a sua vida, as experiências e as experiências dos outros com as suas, de uma forma a crescer, a se conhecer e conhecer um pouco o outro. É diferente. Nós vivemos num mundo muito competitivo. Nós somos estimulados desde pequenos a competir. Seja o melhor, tem que ser o melhor, tem que ser o melhor. Não que isso, num nível, numa dose, seja até importante para a gente. Somente em trabalho, algumas coisas, a gente precisa de estar ali, realmente ter um mercado, alguma coisa. Mas trazer essa competitividade para a relação afetiva não faz sentido. Trazer uma competitividade para dentro do seio familiar não faz sentido. Isso gera um desgaste profundo nas relações. Não se gera amizade, não se constrói e não se cultiva amor. Que o amor não nos leva e não nos sugere competição, e sim a compartilhar. E é preciso, talvez, a gente pensar mais nisso, em compartilhar experiências. E esse compartilhar significa acolher as suas junto com as dos outros. É repartir essas experiências. Não procurando saber quem está certo ou quem está errado. Não é essa a proposta. E sim apenas observar as coisas que podem nos fazer crescer. É bom? É válido? E traz prazer? Ok. Então, eu trago isso para mim agora. Para a gente fechar, a gente tem que desassociar um pouco essa coisa do prazer, porque, erroneamente, a gente associa muito prazer a pecado, ao erro, tem muito a ver com a questão sexual, a gente mistura muito essas coisas. Então, às vezes, a gente associa de que a gente realmente tem que, para evoluir, a gente tem que sofrer, tem que sentir dor, tem que ser com dificuldade, tem que ter, senão a gente não evolui, a gente não cresce. Evolução é amor, evolução é prazer. Nós precisamos buscar o prazer, encontrar o prazer. Isso nos motiva, isso nos dá energia. O que é que nos motiva na vida? É a dor, é o sofrimento? Não, é o prazer. É o encontro com esse prazer. Com a memória que a gente tem evolutiva, dos prazeres que nós tivemos, nós hoje estamos com essa memória buscando mais esse prazer. O problema é que às vezes encontramos caminhos errados, que em vez de nós encontrarmos o prazer, a gente encontra a dor. Mas o nosso objetivo primordial é esse prazer. Então, vamos de encontro a esse prazer. Olhar o prazer de uma forma natural, nos vários campos da vida. Encontrar prazer na relação com o outro, no olhar, no toque com o outro, na palavra do outro, na natureza, no contato, no estar vivo, no respirar, no pensar, no chorar, no sorrir.
Tudo isso tem um encontro com prazer. E a gente precisa se reconectar a esse prazer, porque a vida precisa de prazer. E, repito, nós temos um grande potencial para encontrar esse prazer. Busquem isso. E quanto mais vocês buscarem, de forma autêntica, mais vocês vão se distanciar do processo da dor e do encontro do sofrimento, às vezes, lá na frente. O convite hoje desse acolhimento: acolha as suas dores, as suas tristezas, mas entendendo que isso é um processo para que você viva o seu prazer. E acolham o prazer na vida de vocês. Vivam isso com intensidade. Não tenham medo de viver esse prazer. Ninguém está em pecado por isso. Ninguém está em erro por isso. Vivo, aceito. E eu tenho certeza que esse viver desse prazer, ele é transformador. Ele tem um potencial gigantesco de transformar as nossas vidas e as nossas experiências cotidianas. Talvez a gente associe prazer a uma coisa do gozo extremo, aquela coisa. Não. O prazer ele pode vir em doses homeopáticas. Pode vir num olhar que você percebe o magnetismo amoroso do outro. Às vezes, apenas num toque de mão. Ele tem um profundo significado que vem com uma carga de prazer muito grande. Vamos estar conectados a isso, é o convite que eu faço a vocês. Reconectem com a vida de vocês, com a sua essência, com esse prazer que está dentro de vocês. Reconectem isso. Não deixe que o mundo lá fora vença vocês nessa conquista interior. Não deixe que o mundo lá fora diga para vocês que vocês têm que ficar sofrendo, encontrando a dor, que isso faz parte do processo de evolução, que a gente merece e a gente é pecado. Não aceitem isso. Nós fomos criados para o prazer. Entendo aí, para o amor. Espero que ao longo da semana, não só vocês, mas eu também, consigamos cada vez mais nos conectar com a nossa essência e com esse amor divino que está dentro da gente. Da paz.